Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre a Itaúsa. Vou trazer para vocês uma atualização da ITSA4, até para a gente entender melhor se vale a pena investir em TSA4 para 2025 ou não. Será que existem descontos? Bom, vamos entender melhor esses pontos, tá? Até passando pelos seus dados mais técnicos, pelos seus indicadores e projeções de preços. Mas antes, já deixa o seu like e também a sua inscrição aqui no canal, tá, pessoal? É muito importante para me auxiliar aqui no meu desenvolvimento, tá bom? Lembrando antes da gente começar essa análise, que o intuito desse conteúdo não é recomendação de compra ou de venda, tá? É apenas educacional. Antes da gente passar nos seus indicadores e nas suas projeções, a gente tem que também passar pelo portfólio da Itaúsa nesse momento, onde existem várias diversificações aqui, começando primeiramente com o segmento financeiro, que está o Itaú, que é a maior parcela da Itaúsa, né? A gente tem a Alpargatas, que é de bens e consumo, materiais para construção civil e celulose, que é a Dexco, temos infraestrutura e mobilidade, que é a CCR, saneamento, que é a Édia, energia, que é a Copa Energia, e infraestrutura, a NTS. Essa é a carteira de investimentos da holding, tá, pessoal? Quem sabe nos próximos anos possam aparecer mais empresas aqui. Vamos dar uma analisar então como que está o cenário de cada uma dessas empresas, tá? Primeiramente comentando sobre o Itaú, todo mundo já conhece, ele é o maior banco privado da América Latina, tem 343 bilhões de valor de mercado, está em 18 países, tem 70 milhões de clientes, 97 mil colaboradores e 1,3 trilhão em carteira de crédito. Uma empresa que vem crescendo seus resultados, o seu ROI também acima de 20%, vem tendo performances muito expressivas, tá? Temos agora, pessoal, a Dexco, que é a maior produtora de madeira do Brasil. Ela é referência em louças e metais no hemisfério sul e uma das maiores fabricantes de revestimentos do país. Ela tem um valor de mercado de 6,7 bilhões, são 13 mil colaboradores trabalhando, pelo menos em 2023, 17 unidades industriais e 150 mil hectares de florestas plantadas, tá? Um ponto para a gente se atentar é que o lucro líquido da empresa vem caindo desde 2021, tá? Então vale a pena a gente ficar atento a esse ponto, apesar da parcela de investimento da holding ser bem menor comparado ao Itaú, tá bom? Outro que não vem tendo um histórico tão legal é a Alpargatas, pessoal, que vem tendo uma queda aqui. Sua receita teve uma queda, eles nem apresentam aqui o lucro líquido, tá? Mas por curiosidade, é a maior fabricante de calçados abertos da América Latina. São 4,9 bilhões em valor de mercado. Tem cerca de 208 milhões de pares de calçados vendidos em 2023, 12 mil colaboradores em 23, um produto comercializado em mais de 130 países, tá? E agora a gente passa para a CCR, pessoal, que vem tendo resultados mais interessantes, né? O seu lucro líquido teve um crescimento aqui de 23 para 24, tá? A partir de 23 teve um resultado mais interessante. Sua dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, sua alavancagem, está um pouco elevada nesse ano. Aliás, em anos anteriores já tinha uma alavancagem aqui, tá? Ela é líder de concessão em aeroportos e rodovias no Brasil, tem 24,7 bilhões em valor de mercado, tem 37 ativos no Brasil e na América Latina, são 3,6 mil quilômetros de rodovias sob gestão, 3 milhões de transportados diariamente em mobilidade, pelo menos em 23, 18 milhões de embarcados em aeroportos no ano de 23, pelo menos, e 18 mil colaboradores em 23 também. Eles precisam atualizar esses dados, tá? Uma empresa que teve uma performance melhor nesses últimos anos, mas é um segmento que, conforme vocês viram na alavancagem aqui, sofre um pouco com a necessidade de manter essas concessões, né? De manter investimentos no caso aqui. Pessoal, a gente agora fala sobre a Édia, que é uma empresa de saneamento. Ela é líder privado de saneamento do Brasil, tem mais de 33 milhões de pessoas atendidas, presente em mais de 700 municípios em 15 estados brasileiros. São mais de 18 mil colaboradores e 600 bi de litros de água tratados, pelo menos em 23, tá? Precisam atualizar esses dados conforme a empresa anterior. Receita vem crescendo, um ponto bem legal. Não apresentam aqui o resultado líquido, mas a gente enxerga um crescimento no seu EBITDA, tá? Capex, a gente percebe que a empresa mantém um investimento alto, né? Temos uma alavancagem acima de 2,5 aqui. A Ed é uma empresa muito interessante, tá, pessoal? Salvo engano, ela tem capital fechado, tá? Temos também a Copa Energia, que ela é líder no mercado brasileiro de engarrafamento, distribuição e também comercialização de gás liquefeito, de petróleo, tá?
que é o GLP, o famoso GLP. Temos aqui um market cap de 24% nesse setor, ponto bem legal também aqui, e 8,9 milhões de botijões engarrafados por mês. Opera em 25 unidades federativas e 4 mil colaboradores, dando conta desse negócio, tá? Mais uma empresa muito interessante também aqui, o seu lucro líquido vem crescendo, analisando desde 21, ponto bem legal, tem que finalizar 2024 ainda. Tem uma dívida líquida mais desalavancada, analisando os outros negócios aqui da holding. Para a gente finalizar essa parte, temos a NTS, que é uma empresa responsável por transportar gás natural consumido aqui no Brasil por meio de gasodutos. São mais de 2 mil quilômetros de dutos, 158 milhões de metros cúbicos de capacidade de transporte contratual, 100% da capacidade contratada e 263 colaboradores para essa empresa, tá? Um case muito interessante também. Lucro líquido segue caminhando de lado nesses últimos anos, tá? Então, um ponto para a gente ficar atento aqui. Mas dentre essas empresas, o destaque é o Itaú, onde a Itaúsa tem uma grande porcentagem aqui. Bom, finalizando essa parte, a gente entra agora em outros dados financeiros e mais técnicos, né? Lembrando também a todos, pessoal, que temos uma diferença do Itaú para a Itaúsa, que é o desconto da holding, né? Que acontece na Bradespar também. Hoje a Itaúsa tem um desconto de 20%, o que reflete também nos seus dividendos. A Itaúsa acaba entregando dividendo maior do que o Itaú, por exemplo, mas vai depender muito do cenário também. A Itaúsa, se a gente também faz uma análise em cima do seu patrimônio líquido, enxergamos um crescimento nesses 9 meses de 24 versus os 9 meses de 23, tá? E o valor de mercado no portfólio tem um crescimento de 30% versus esse mesmo período, mas aqui vamos ter volatilidades dependendo da análise, né? Do período da análise do caso. Seu lucro líquido e o seu ROI fica bem próximo aqui em patamares atrativos, tá, pessoal? A gente percebe um crescimento desde 18, desconsiderando 2020, que foi bem atípico, né? Uma empresa muito consistente, seguindo muito o padrão do Itaú. A Itaúsa vem trabalhando em certas estratégias e cada período ela ajusta essa estratégia, né? Vejam que em 22 a empresa estava trabalhando na redução da dívida, em 23 na redução e no alongamento da dívida, e agora em 24 o foco ficou no alongamento e também redução do custo médio da dívida. Em 25 vem uma nova estratégia em cima disso, né? A tendência é até 2028 operar sem amortizações. Isso pode beneficiar os dividendos, por exemplo, tá? Conforme vocês viram anteriormente, desses 9 meses de 24 para 23, tivemos um crescimento no seu lucro líquido de 23%, tá? Resultado das empresas investidas, né? O destaque ficou para as empresas investidas aqui. Uma empresa muito sólida, né, pessoal? Ela tem uma estratégia muito simples. Basicamente, ela segue os padrões do Itaú e tem os outros investimentos inferiores que começam a englobar cada vez mais o seu portfólio, né? A tendência é aumentar e desenvolver uma holding bem estratégica e investir em setores que podem distribuir ou auxiliar a entrega dos dividendos, por exemplo, tá? Vamos dizer assim, um portfólio defensivo em renda variável. A receita da empresa vem crescendo nesses últimos trimestres, tá? Apesar de ter tido uma queda de 21 para 22, tá? Vejam que de 21 até 24 agora, praticamente caminha de lado aqui, tá? Se a gente analisa também a diversificação, né? Vejam que 95% da receita vem do Banco Itaú. Então, por isso, as outras empresas não fazem tanta diferença aqui, tá bom? Sobre o seu lucro líquido, estamos enxergando um crescimento nesse lucro, né? Vejam como vem crescendo a cada ano e isso favorece a entrega de dividendos e também de bonificações, tá bom? Até comentando sobre dividendos, pessoal, a Itaúsa é uma empresa que vem distribuindo dividendos todos os anos de forma atrativa, apesar dela entregar dividendos em certos momentos abaixo de 6%, tá? Então, de olho nesse ponto. Nesses últimos anos, a gente percebe que a entrega de dividendos não ultrapassou 6%, principalmente por conta do Itaú, né? O Itaú teve que reduzir os seus dividendos para fazer mais investimentos, então eles acabam segurando mais o seu caixa, tá? Em 24 agora, o Itaú soltou mais dividendos. Quem sabe em 25 venha também esse dividendo maior aqui para a Itaúsa, né? Em 24 enxergamos já um dividendo interessante aqui na empresa, né? Mas para quem quer receber um dividendo confortável, sem tanta volatilidade,
a Itaúsa preza por essa estabilidade, por esse padrão, né? Se a gente pega também uma análise em cima do LPA, a gente percebe que há possibilidades da empresa entregar mais dividendos. Então, quem sabe futuramente podemos ver um aumento aqui de yield para 8%, por exemplo. Bom, para quem investe em Itaúsa, sabe muito bem que ela é uma empresa que paga dividendos periódicos, né? Os anúncios da empresa costumam ser em fevereiro e março, maio e junho, agosto e setembro e mais para o final do ano, novembro e dezembro, tá? Já que a gente está comentando aqui sobre os dividendos, pessoal, reparem que a margem de segurança do preço teto de Décio Bazin, do Décio Bazin no caso, está positiva apenas para os últimos 12 meses, que foi o período que a Itaúsa pagou mais dividendos. Quando a gente chega em 3 anos e também em 5 anos, tem uma queda aqui por conta na queda desses dividendos anteriormente, tá? Então, se nesse próximo ano se manter no padrão de 2024, a gente pode enxergar um yield próximo a 6% aqui para quem investe em Itaúsa, tá? E nesse momento conseguiria pegar esses 6%. Vejam como fica nítido no seu cenário da piscina dos dividendos aqui, né? Vejam que o preço da ação está dentro em margens de 6%. Agora, se a gente faz essa análise em cima de 3 anos e 5 anos aqui, em ambos os casos, temos uma situação atual fora do patamar de 6%, tá? Mas acredito que nos últimos 12 meses é uma análise interessante para a Itaúsa, para levar em consideração o recebimento de dividendos para 2025, por exemplo, tá? Por curiosidade, pessoal, essas empresas bancárias eu não gosto muito de fazer essa análise, mas o preço justo de Graham tem um desconto interessante aqui de 63%, tá? Lembrando a todos, pessoal, que eu pego esses dados do preço teto lá no scanner da bolsa, tá? Lá você consegue encontrar o preço teto, o valor intrínseco e todos os detalhes técnicos das empresas, identificando descontos, não só da Itaúsa, mas também de todas as outras empresas, tá? O link tá aqui embaixo e eu vou deixar o QR Code aqui em cima para vocês também. Muito bem, pessoal, vamos analisar agora a análise técnica de TSA4, onde fica nítido que se você investe no longo prazo, você consegue um retorno em Itaúsa, tá? Vejam como está essa tendência de alta da empresa, mas fica nítido que o foco é ao longo prazo. Reparem que em muitos momentos a empresa caminha mais de lado. E nesses momentos que você vai aumentando os aportes, pessoal. Tem que ter resiliência para investir em ações. Nesses momentos que a empresa anda mais de lado, é momento de um período mais negativo da economia, tá? Uma Selic mais alta, por exemplo. Reparem como nesses períodos de 11 até 2016 a empresa trabalhou de lado em certas volatilidades, né, com altas e baixas, e de 20 até 2023 também teve essa situação. A gente está passando por isso neste exato momento, né? São altas e baixas, mas o importante é o quê? Você reinvestir o seu dividendo. Outro ponto legal é que a empresa vem pagando bonificações, tá? Apesar de já ter uma base acionária um pouco elevada, e no longo prazo a tendência é esse retorno aparecer. O cenário para Itaúsa agora nesse momento, pessoal, é um pouco mais complexo. O ativo teve esse crescimento aqui de 23 para 24, tá? Isso foi positivo, acabou favorecendo aí os acionistas, né? Mas agora nesses últimos 2 meses vem tendo mais quedas, né, pessoal? A Itaúsa, ela chegou a bater o seu patamar aqui da primeira projeção que eu tinha deixado alinhado, que é a 11,06, e retornou, principalmente por conta do cenário macro, tá? No mês passado, chegou a alcançar a primeira retração a 10,55, tá? Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem. Mas nesse mês aqui, pessoal, o cenário tinha mais potencial, porém com essa notícia do pacote fiscal praticamente ter ficado no 0 a 0, a bolsa entendeu como negativo isso, e mais gastos geram mais inflação. E mais inflação gera uma Selic maior. Isso derrubou as ações no dia de hoje, tá? E nesse momento a Itaúsa vem caindo abaixo do último suporte que eu tinha deixado alinhado a 10,08. Essa região aqui, caso confirmado o preço abaixo dela, pode vir buscar as regiões dos 9,28, tá? Que fica bem próximo também à média móvel dos preços dos últimos 20 meses. E essa região eu deixo destacado aqui com um vermelho, porque ela foi o último pico de 2019, antes da pandemia, tá? É uma região muito forte e tem uma inversão de polaridade. Chegou a cair em outros momentos aqui no início de 24 e não conseguiu romper. E agora tem também essa média móvel dos 20 períodos, né? Que reforça aqui. Então tá vindo para esse cenário, próximo aos 9,30 aqui. Para cair mais embaixo, pessoal, o cenário tem que ficar pior, tá? As perspectivas têm que ficar bem negativas aqui no país, podendo vir buscar então a 8,65 e R$ 8, tá? Mas aqui a gente já tá falando de um cenário bem mais complexo, né? Vamos ficar de olho, tá, pessoal? A gente vai atualizando conforme for passando o tempo. A ideia minha já é trazer atualizações todos os meses da Itaúsa aqui. Bom, pessoal, fazendo uma análise semanal do seu gráfico, reparem como que essa semana acabou tendo essa queda no dia de hoje.
hoje, quinta-feira, que eu estou fazendo análise, ficando abaixo aqui dos 10,8 e podendo realmente vir buscar os 9,28 aqui. A gente ainda fica esperançoso que pode finalizar acima dos 10,08, né? Mas vamos ter que esperar pelo menos finalizar o mês de novembro, né? Se a gente faz uma análise do seu gráfico diário, aqui o cenário está mais negativo, né? Vejam como o dia de hoje ficou abaixo dos 10,08. Então pode vir completar a região dos 9,28, né? Mas antes pode vir ficar nos 9,63, tá? Que é uma região de suporte aqui. Vamos aguardar, pessoal. O cenário por enquanto é de baixa. Essa notícia do lado fiscal pegou bastante aqui, acabou deixando as pessoas desanimadas, né? O mercado ficou muito desanimado com essa situação, ficou preocupado, né? Acho que a palavra certa é uma preocupação com as perspectivas dos gastos públicos e com a inflação, com a Selic e com qual será o potencial do Brasil para os próximos anos, né? Um pouco preocupante isso. Tanto até que nesse dia de hoje, o Bovespa puxou bastante essa queda, né? No seu gráfico diário fica nítido essa mudança. Há 2 dias atrás estávamos saindo dessa região de LTB, podendo já engrenar uma alta, entrando no rally de Natal, né, que a gente comenta, mas nos últimos 2 dias tivemos quedas aqui, e quedas muito acentuadas, vindo a 125 mil pontos. Só para vocês terem uma noção, essas quedas eu venho acompanhando aqui periodicamente. Eu tinha ajustado esse FIBO, onde tínhamos uma segunda retração a 128 mil pontos e 125 mil pontos, onde 125 mil é a região de suporte, é a última região de suporte de Fibonacci, que está nesse exato momento, uma região muito importante. Caso rompe essa região, pessoal, pode vir buscar essa região dos 123 mil pontos, tá? Que é a média móvel dos pontos dos últimos 20 meses, né? Eu até deixei ajustado essa região dos 123 mil pontos até os 120 mil pontos, né? Como uma região de suporte, que é essa região vermelha aqui, né, pessoal? Que seria a última queda mais relevante em 24, tá? Estamos em um cenário complexo nesse momento. O Ibov semanal também vem demonstrando essa baixa, tá? Junto com o seu gráfico técnico diário. Vamos acompanhar agora como que vai finalizar novembro e como que vai abrir o mês de dezembro, né? Ponto negativo aqui foi o dólar, pessoal, que está próximo aqui a bater R$6. O dólar futuro já bateu. Provavelmente, quando você estiver vendo essa análise, já possa ter batido ou ultrapassado, tá? Como também ter caído. O cenário aqui para o câmbio tá bem ruim nesse exato momento, tá? Porque tá bem complicado. O dólar é R$6, afeta muita coisa na economia. Muita coisa mesmo. Pois bem, pessoal, voltando para Itaúsa agora. O seu PL nesse momento está a 7,4, tá na média histórica dos últimos 10 anos, tá? A gente tem um preço sobre receita a 12,82, na média também, tá? Um PVP a 1,20, um ROI a 16, bem próximo do Itaú. Logicamente que o Itaú tem uma performance melhor, né? O VPA vem tendo uma tendência de alta aqui, junto com o crescimento do seu patrimônio. O LPA vem se mantendo estável, vai ocorrendo esse crescimento de forma gradativa. Para quem fez investimentos há 5 anos atrás na Itaúsa, pessoal, nesse momento está abaixo do CDI. Porém, aqui você tem que olhar a longo prazo, né? E principalmente, pessoal, analisar o momento de entrada e de saída, né? Vejam que há 5 anos atrás estávamos em novembro de 2019, ou seja, o pico da bolsa. Então, comprando caro, o retorno acaba saindo de forma mais lenta, tá? Outros pontos interessantes aqui que eu analiso em Itaúsa é que o tag along dela está em 80%, tá? Não é 100%, atenção a isso, segue o mesmo padrão do Itaú. Tem uma liquidez média que a gente não tem nem o que comentar. A Itaúsa é queridinha da bolsa praticamente, e o número total de papéis está na margem de 10 bilhões. Uma base acionária muito elevada, segundo Luiz Barsi e seus comentários, né? E essa base acionária mais elevada é por conta da entrega em bonificações de ações, tá, pessoal? Bom, pessoal, mas e vocês? Vocês acham que vale a pena investir em ITSA4 neste exato momento, com essa queda que eu trouxe, ou com quedas mais fortes nesse próximo mês aqui para finalizar 2024 mais negativo, ou não? O que vocês acham da ação para 2025? Para quem gosta do setor bancário, vou deixar aqui no lado também uma análise que eu fiz do Santander, tá? Quais as suas perspectivas? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal!